Prefácio. O mundo humano, o submundo e o mundo celestial tentaram manter o equilíbrio, mas ao longo do tempo, este mundo entrou em colapso diante de todos os tipos de perigos. No mundo celestial, o misterioso Hong Tong, uma força sombria, preencheu o céu claro como uma praga. Rapidamente, os soldados gritaram que a força sombria havia envolvido a cidade, mas o general respondeu: "Nós morreremos, mas defenderemos nosso palácio." Eles abriram a barreira e os arqueiros dispararam centenas de flechas. Infelizmente, seus ataques foram completamente inúteis. Nesse momento, algo surgiu do chão. Os soldados já estavam fugindo, mas o general os deteve com uma ameaça de morte. Nesse instante, uma enorme mão surgiu debaixo da terra e uma voz foi ouvida. A mão ordenou que os soldados fossem para o lado sombrio. Eles não tinham mais esperança e resignaram-se ao fato de que haviam perdido. Mas, de repente, um raio claro apareceu do céu e destruiu a mão. Acontece que era uma lança lendária. O dono dessa lança era o deus lendário Arlan e seu lobo de estimação, Shao. Ele ficou absolutamente chocado que as forças sombrias haviam se infiltrado em quase todo o território celestial. Shao exclamou que algo se aproximava. Era uma enorme estátua de Buda. Os soldados disseram que até o mestre Buda havia aparecido e agora eles tinham uma chance de escapar. Mas Deus Arlan sentiu algum tipo de truque. No mesmo instante, o mestre Buda começou a atacar o reino celestial. Deus Arlan imediatamente ativou sua defesa. Ele abriu seu terceiro olho na testa, habilidade que acrescentava ainda mais poder a ele. Shao alertou para ter cuidado, mas Arlan decidiu apontar sua lança diretamente para o mestre Buda. Quando ele esfaqueou aquele demônio que fingia ser Buda, sua lança foi detida por algo dentro dele. Shao gritou para que ele fosse extremamente cuidadoso, pois esse espírito era um espírito estranho que poderia ser mais perigoso do que ele pensava. E assim foi que a estátua de Buda começou a devorar tudo em seu caminho. Neste momento, Arlan segurou a lança animadamente e percebeu que sua força o deixava e em breve ele seria consumido. Shao não pôde simplesmente assistir, então o avisou que ele o despedaçaria se ele não soltasse Arlan. Mas Arlan disse a Shao para não se aproximar, pois já era tarde demais para fazer qualquer coisa. Ele entendeu a missão desses demônios e também percebeu que os deuses não poderiam derrotá-los. Ele também disse a Shao que tinha uma missão para ele. Shao respondeu que não achava que Arlan fosse tão covarde. Se ele não podia matá-lo, Shao o faria. Mas Arlan disse a ele para ouvi-lo atentamente e disse: "Talvez você possa lutar contra ele porque você não tem o poder de Deus em você, pois você é um demônio que eu encontrei na Terra e trouxe comigo para o território celestial." Neste momento, Arlan decidiu quebrar o selo que havia sido colocado em Shao. Shao não entendia o que estava acontecendo e perguntou se isso era um enorme poder demoníaco ou o quê. Ele estava muito feliz por estar livre deste selo e, finalmente, seu tormento havia acabado. Do nada, um enorme punho apareceu acima de Shao, que o selou no chão. Essa ação abriu um portal no chão para o qual Shao voou como uma bala. Por fim, Arlan disse: "Esta pode ser a única solução." Shao, usando suas últimas forças, acreditava que podia mudar o futuro e definitivamente deveria corrigir as coisas infiltrando-se no mundo humano. Vamos para um garoto que de alguma forma conseguiu cair na água. Ele pensou que não havia como salvá-lo. Sua vida havia acabado. Ele não tinha um forte desejo de viver desde que a pessoa mais querida se foi. Essa pessoa era sua mãe, a quem ele amava muito. A vida dela foi tirada por um acidente de carro. Ela foi lançada de um penhasco e perdeu um braço e uma perna no acidente. Sua mãe não pôde ser salva e, infelizmente, ela morreu. Mas de repente, as mãos de alguém apareceram na água. Ele foi puxado pelo seu suéter e tirado da água. A garota disse que a piscina tinha apenas 1,5 metros de profundidade, o suficiente para fingir estar morto. Com uma expressão boba no rosto, o garoto disse que estava apenas brincando, para o que a garota ficou zangada. O professor perguntou ao rapaz chamado Bemin se ele estava bem, e ele disse que estava bem. Quando o professor e Bemin se encontraram na rua, o professor se perguntou por que esse garoto pequeno estava indo para a aula de ginástica. Descobriu-se que Bemin era deficiente e tinha uma prótese no lugar da mão. Os alunos não entendiam por que ele continuava indo à escola. A garota que o tirou da piscina naquele momento perguntou aos dois arruaceiros se eles eram os que empurraram Bemin para a piscina. Eles naturalmente se desculparam e disseram que não teriam coragem de fazer isso. O nome da garota era Xue R. Ela era chamada de guarda-costas pessoal de Bemin. Os colegas de classe
também perguntaram a Beimin se ele estava bem. Depois disso, nosso protagonista se virou e pensou no que poderia ser pior do que uma falsa simpatia. Com essas palavras ele queria dizer toda a ganância e hipocrisia de seus colegas de classe. Ele sabia que eles estavam apenas zombando dele pelas costas durante toda a vida. Desde a infância ele era intimidado e zombado. Então ele já estava acostumado com isso. Mas Beimin não tinha o mesmo temperamento e não ia desistir tão facilmente. Naquele mesmo dia, na quadra de basquete, Bing saiu mancando e de repente uma bola rolou até o pé dele. Dois caras pediram para ele entregar a bola para eles. Ele se abaixou para pegar a bola, mas quando a pegou, a bola caiu imediatamente, tudo por causa de sua prótese. Beimin estava muito nervoso, pois não queria se envergonhar. Os caras estavam gritando com ele que ele era o ex-capitão do time de basquete do ensino médio. Ele não conseguia pegar a bola. De repente, um cara se aproximou dele. O nome dele era Lin Se. Esse cara perguntou por que Beimin estava cambaleando e mancando pela escola. Ele parecia um palhaço. Essas palavras irritaram um pouco Beimin, levantando a bola do chão. Lin disse que a única coisa que ele gostava em Beimin era sua tenacidade. E naquele exato momento ele acertou Beimin no peito com a bola e disse para ele parar de fingir. Lin não entendia o que Beimin estava tentando alcançar. E quando se separaram, ele disse para correr para casa, se deitar em sua cama e aceitar seu destino. Com essas palavras, Beimin só podia permanecer em silêncio. Mas mesmo assim, a franqueza de Beimin era mais agradável do que a falsa simpatia dos colegas. Após a escola, Xueer estava esperando por ele do lado de fora. Beimin havia esquecido seu guarda-chuva e ela queria ir para casa com ele. Ela mostrava tanta atenção a Beimin porque ele a protegia quando criança. Eles caminharam silenciosamente pela rua, mas Beimin foi puxado pelo ombro por um cara indignado. O homem começou a gritar que seu braço estava quebrado. Os amigos do homem pegaram Beimin e começaram a ameaçá-lo. E o homem mesmo puxou uma faca. Surpreendentemente, não havia medo no rosto de Beimin. Esse grupo acabou sendo nada mais do que ladrões comuns. Um dos homens colocou uma faca no pescoço de Xueer e disse que se uma garota tão bonita estava por perto de um homem tão atrasado, ele devia ter dinheiro. Beimin concordou em dar todo o dinheiro apenas para deixá-los ir. Um dos assaltantes disse que só os deixaria ir se Beimin tirasse suas roupas e ficasse nu. Essa seria a punição por sua insolência. Beimin percebeu que precisava proteger você, e ele teria que fazer isso. Ele tirou suas roupas e as jogou no chão. Quando os assaltantes viram seu corpo, imediatamente começaram a fazer piadas dizendo que ele parecia o Homem de Ferro. Quando vasculharam suas roupas e encontraram sua carteira, havia apenas $100 nela. Eles prestaram atenção nas próteses de Beimin, acharam que eram bastante caras. E no mesmo instante arrancaram o braço mecânico de Beimin com raiva. Um dos assaltantes enviou algum tipo de truque de Xueer, e com razão, porque num piscar de olhos ela o acertou com o cotovelo bem no queixo. O assaltante voou para a parede e assumiu uma posição de luta. A garota ameaçou o assaltante dizendo para Beimin entregar suas coisas a Beimin. É claro que ninguém a ouviria. Imediatamente, ele esfaqueou Beimin pelas costas com sua prótese, continuando a zombar do cara, chamando-o de patético. Depois de uma pequena confusão, o assaltante que foi atingido por Xueer se aproximou dela e segurou uma faca contra ela. Beimin não conseguiu olhar calmamente para isso e decidiu agir. Ele afastou um dos caras e imediatamente investiu contra o outro, acertando-o com o resto de sua prótese bem no rosto. Sentindo um certo desconforto, ele virou a cabeça e viu uma faca cravada em suas costas. Ele começou a tossir sangue e perder a consciência. A última coisa que viu antes de morrer foi sua garota favorita, Xueer. Ela lhe mostrou algumas memórias de sua vida. Ele se lembrou de sua mãe e de como ela estava morrendo. Sua vida foi muito difícil, cheia de histórias ruins. Mas de repente, um raio apareceu no céu. O mesmo raio das terras celestiais como lâminas. Ele cortou o céu noturno e se cravou no chão. Como você pode imaginar, esse raio foi direto para Beimin. Seu corpo começou o processo de reencarnação, e os assaltantes, nesse ponto, não conseguiam entender o que estava acontecendo, mas Beimin não se importava mais com nada. À medida que absorvia mais e mais energia, uma nova mão começou a se formar em seu lugar. Beimin apareceu diante de nós na forma mais deslumbrante. Seu corpo estava cheio de poder, e ele parecia ter se tornado o novo mestre de Sha. Os assaltantes se perguntavam o que era aquilo,
e Bemin começou a invocar a força demoníaca de Shang. Ele parecia ser bom nisso. Algo estranho começou a acontecer atrás das costas de um dos assaltantes, o que o fez se surpreender. Em pânico, ele agarrou sua mão e percebeu que não podia senti-la. Pelo que entendi, Bemin retirou toda a força vital da mão do assaltante. O segundo assaltante jogou a faca longe e disse que não tinha nada a ver com isso, que estava apenas passando por ali. Quando Bemin se virou, o terceiro assaltante disse: "Quem diabos é você? De onde você tirou esse poder?" "Eu sou o grande Tian", respondeu Bemin. Ele não se importava mais com nada, só queria lidar com os criminosos. O assaltante disse que também era um demônio e que toda a situação foi apenas um mal-entendido. Ele percebeu que era melhor desistir, pois a energia demoníaca de Bemin era grande demais. O assaltante já estava pronto para morrer, mas Bemin apenas se aproximou dele. O assaltante se perguntou se estava a salvo, mas aconteceu exatamente o oposto. Ele acabou na boca de um monstro. Nesse momento, Bemin estava se aproximando de Weir. Ela estava muito assustada e tentou trazer Bemin até ela. Os sentidos quando ele chegou bem perto havia um sorriso maligno em seu rosto. A garota continuava dizendo o nome dele, esperando que Bemin voltasse a si, mas ele não prestava atenção em nada e abriu muito bem sua boca demoníaca. Parecia que ele estava prestes a te engolir. O ar ele deve ter comido, pois houve um grito terrível do lado de fora. Bemin está sonhando no sonho. Ele ressente que, em vez de ter um jantar festivo, ele veio ao templo com sua mãe. Sua mãe o interrompeu e disse para ele calar a boca. Eles rezaram para o Buda. A única coisa que ele pediu ao rapaz foi que sua mãe estivesse saudável e segura o tempo todo, mas ao mesmo momento o sonho volta para quando estavam caindo do penhasco. Houve uma explosão massiva enquanto ainda estava sonhando. O rapaz não entendia por que continuava sonhando com a mesma coisa. Alguém atrás de Bemin proferiu uma blasfêmia com consternação. Bemin exclamou: "Quem é? Quem está aqui?" Acontece que era Shao. Ele estava dizendo a Bemin que seu deus chamado já não existia. Em pânico, Bemin perguntou quem estava falando com ele, mas o demônio disse que ele não precisava saber, já que Bemin seria sua comida. Nesse ponto, o sonho foi interrompido. Beiminu acordou em uma cama de hospital suando frio. Ele rapidamente percebeu que estava em um hospital, pois o cheiro era muito familiar para ele. Ele esperava que estivesse apenas sonhando com um monstro em seu sonho, mas aconteceu exatamente o oposto. Shang Wolf estava de pé bem acima da cama do hospital de Bemin, abrindo sua boca. Shang perguntou: "O que diabos você fez comigo?" Quando nosso protagonista viu o monstro em seu quarto de hospital, ele se escondeu embaixo das cobertas com medo. Shao ficou irritado com esse comportamento e repetiu sua pergunta novamente, mas Bemin gritou histérico que não tinha feito nada. Shao não ficou satisfeito com essa resposta, já que havia perdido seu corpo físico e seu poder divino tinha se ligado a esse garoto. Ele não acreditava em Bemin quando ele dizia que não tinha feito nada. Aproximando-se de Bemin, Shao disse: "Se você não me contar a verdade, eu juro que vou cortar sua garganta." Tudo que Bemin podia fazer era inventar desculpas e dizer que não sabia de nada. Mesmo assim, Shao deixou Bemin para trás, pois percebeu que ele era uma pessoa tão inútil para fazer tal coisa. Shao ressentiu Arlan por tê-lo enviado ao mundo humano um pouco. Então ele olhou pela janela e disse que não perderia a oportunidade de comer o mundo humano, e pensaria no céu depois. Virando a cabeça, ele se virou para Bemin, dizendo-lhe que iria exterminar todas as criaturas e deixar Bemin para a sobremesa. Então, enquanto continuava a ameaçar Bemin, ele voou pela janela. Mas de repente, Shao sentiu algo estranho. Uma coleira apareceu ao redor de seu pescoço. Aconteceu que, do quarto de Bemin, uma corrente estava presa diretamente à coleira de Shao, impedindo de escapar com uma força tremenda. Ele voou de volta pela janela sem entender o que estava acontecendo. Já no quarto, Shao olhou para Bemin e especulou que eles poderiam estar ligados por um selo espiritual. Ele nem conseguia imaginar como Bei foi capaz de selar seu poder divino. Chamando Bemin de miserável, Shao não desistiu da esperança de se libertar das correntes. Mas de repente, Bemin agarrou a cabeça. Ele pensou em sua garota favorita. E foi quando ele percebeu que a tinha comido. Shao se aproximou de Bemin e perguntou se era ela, a garota em questão. Puxando sua língua e lambendo os dentes, ele disse. Ela parecia ótima com essas palavras. Bemin ficou horrorizado. Shao fez a desculpa de que estava muito faminto e não conseguia fazer nada consigo mesmo. Ele adicionou:
Será que essa garota realmente se importa tanto com Bemin? Depois de dizer essas palavras, Bemin pulou e começou a ressentir sua vida sem valor. Ele imediatamente se virou para Xiao e perguntou quem ele era e quão forte ele era. Xiao não podia acreditar que o cara não o conhecia e decidiu se apresentar a ele. Ele disse a Bemin que era um grande absorvedor e tinha o status de ser o demônio mais forte dos 3 mundos. Bemin mais uma vez esclareceu: você é uma ameaça para a humanidade. Rindo, Xiao respondeu que sim. Ele era uma ameaça de proporções universais. Bemin queria ensinar uma lição a Xiao por se gabar. Ele subiu na janela e quis pular. Xiao ficou muito bravo, pois sabia que se Bing morresse, ele também não viveria mais. Depois de perceber a gravidade da situação, Xiao ficou muito mais amigável, mas era tarde demais. Bemin pulou da janela. Enquanto caía, Bemin mostrou o dedo do meio para Xiao. Ele esperava que seu tormento finalmente terminasse, mas de repente alguns fios começaram a se enrolar na perna de Bemin. Logo ele foi completamente preso por esses fios. Aterrissando calmamente no chão, ele viu algo muito estranho na frente dele. Na sua frente estava uma enfermeira sexy que pediu a Bemin para não fazer aquilo de novo. Os fios que salvaram Bemin estavam sendo puxados para a mão dela. A enfermeira imediatamente se aproximou de Bemin e colocou a mão em sua bochecha, dizendo ao mesmo tempo que se Bemin morresse, seria uma pena. Xiao sentiu alguma astúcia e estava confuso com o cheiro que vinha da garota. No mesmo instante, a boca da enfermeira se transformou em algo horrível. Parecia que ela ia comer Bemin. Imediatamente, Bemin pulou para o lado. Xiao gritou para ele usar a tesoura para se defender. Bing interpretou errado Xiao e simplesmente prendeu a cabeça da enfermeira com as pernas. Então sua técnica não funcionou, e a enfermeira afundou os dentes na barriga dele. Confuso, Xiao virou-se para Bemin e disse que queria que ele esfaqueasse a enfermeira com tesouras reais, não transformasse seus pés em tesouras. Era verdade que as tesouras reais estavam ao lado de Bemin, mas ele nunca as alcançou. Em vez disso, chutou a perna da enfermeira com toda a sua força, mas não a afetou em nada. Ela chamou Bemin de irmãozinho atrevido, levantou a cabeça e disse a Bemin que ela faria ele se sentir bem. Ela começou a sufocá-lo. Nesse momento, Bemin estava segurando os braços dela. Xiao assistiu a tudo isso e chamou Bemin de bom por apalpar o traseiro da enfermeira. Aconteceu que Bemin não estava apalpando a enfermeira, mas sim segurando os espinhos que tinham crescido em seu traseiro. Bemin não aguentava mais. Ele lembrou que queria morrer de qualquer maneira. Então por que estava se defendendo? Ele soltou as mãos. Xiao não ficou feliz com isso, pois sabia que se Bing morresse, ele também morreria. Xiao exigiu que a enfermeira soltasse o garoto. Ele a chamou de insignificante e como ela ousava tocar na presa dele. Virando-se, ela reconheceu Xiao. Xiao estava indignado, pois a garota besta o conhecia, mas ainda assim ousava se comportar de maneira tão nojenta. Ela riu em resposta e disse que ninguém no mundo considerava Xiao um grande demônio. Essas palavras enfureceram Xiao, e ele se lançou na garota. Mas para sua grande surpresa, ele apenas passou direto por ela. Ele não entendia por que seus ataques eram inúteis. A garota monstro riu novamente e disse que ela não era tão estúpida a ponto de vir despreparada. Ela disse que Xiao era muito estúpido se ainda não tivesse percebido que estava perdendo seu poder demoníaco por causa desse garoto. Xiao estava preocupado, pois poderia perder toda a sua força. A garota continuava sentada em cima de Bain e ria. Xiao não podia acreditar que seu grande nome seria manchado por esse perdedor e demônio tarado. Bain acordou. Ele pensou que já estava no céu quando viu os seios de uma mulher à sua frente, mas seus sentimentos agradáveis foram rapidamente dissipados quando percebeu que ainda estava vivo. Ele pediu para ser comido o mais rápido possível, e a enfermeira disse a ele para não se preocupar, que cuidaria disso. Mas, de repente, alguém jogou uma maçã nela. Era o Er, que veio visitar Beiming. E isso é o que estava acontecendo ali. Ela estava furiosa. Bemin estava cheio de felicidade ao perceber que o cachorro realmente não a tinha comido. Acontece que o fedorento cachorro Shan tinha apenas mentido para Bain. Ua ficou muito irritada ao ver isso e começou a jogar maçãs em Beiming e na enfermeira. A enfermeira não queria deixar testemunhas e imediatamente avançou na direção de Uer. A enfermeira chegou bem perto, e Uer ainda não entendia o que estava acontecendo. Sem pensar muito, ela chutou a enfermeira na parte de trás da cabeça com o pé, o que a fez voar para o lado. A enfermeira gostou do soco de Ua e elogiou sua força, mas ainda não ia deixá-la ir com a promessa de que ela não escaparia impune dessa vez. A enfermeira se transformou em sua forma final, parecendo uma aranha. A enfermeira imediatamente começou a atacar o Er. Nesse momento, Beiming estava sentado no chão e gritava para o Er correr,
mas já era tarde demais. O Er se pressionou contra a parede, e fios começaram a se enrolar ao redor de seu pescoço, estrangulando-a, levantando o Er. A enfermeira disse que estava prestes a matá-la, mas então Bei-Ming correu até ela e começou a espetar o tentáculo da enfermeira com um par de tesouras. Ela virou a cabeça e olhou para ele, dizendo a Bei-Ming para calar a boca. No mesmo instante, o tentáculo dela perfurou o peito de Bei-Ming. Ele assistiu a tudo, sufocando com seu sangue. Lágrimas escorriam pelo rosto de Yu. A enfermeira disse a Bei-Ming que ele estava bem, que não tinha atingido nenhum órgão importante e que ele não morreria tão facilmente. Tudo o que Bei-Ming sentia era dor, impotência, raiva, humilhação, arrependimento, persistência. Shan correu rapidamente até Bei-Ming e perguntou se ele finalmente tinha vontade de sobreviver, se ainda queria viver. Shan tem uma sugestão para Bei-Ming. Após dizer essas palavras, Bei-Ming se encontrou em um lugar que lhe parecia um inferno. Ele ficou ali se perguntando por que tudo estava sempre dando errado para ele. Ele também não percebeu se estava vivo ou morto. Shan, que também estava nesse lugar, acusou Bei-Ming de não valorizar sua vida, nem que fosse um inseto tentando sobreviver constantemente. Ele chamou Bei-Ming de patético. Bei-Ming respondeu que Shan não podia entender sua dor. Shan respondeu que não precisava entender nada e que não estava interessado. Depois disso, Shan disse que Bing na verdade não estava no inferno, mas em sua mente. Se aproximando, Shan disse um fato importante: suas vidas e mortes estão interligadas, e Bing não pode deixar as coisas irem. Bing respondeu que Shan estava muito azarado. Então, Shan continuou a falar: se eles se unirem, o mundo inteiro estará sob o controle deles. Mas Bei-Ming respondeu que não ia colocar o mundo em perigo. Shan ficou furioso por esse moleque ter rejeitado sua proposta. A isso, Bei-Ming respondeu com um sorriso irônico. Shan ainda precisava obedecer a ele. Xian percebeu que não havia escolha e que era preciso obedecer a esse moleque para sobreviver. Eles tinham chegado a um acordo, mas Bei-Ming não entendia por que este último havia concordado tão rapidamente, ao que Shan respondeu que não havia tempo a perder. Estávamos de volta ao hospital novamente. Nesse momento, Bei-Ming estava deitado no chão e emitia um poder demoníaco. A enfermeira não conseguia entender o que estava acontecendo. A mão de Bei-Ming afastou a garra da enfermeira com as palavras de que ninguém se atreveria a tocar no ar dele. Ele pegou a enfermeira pela cabeça e começou a espancá-la com toda a sua força. Bei-Ming segurava o ar em seus braços, virou a cabeça e se perguntou como um golpe tão simples poderia ter tanto poder. Ele se virou para o Er e pediu para ela sair para que ele pudesse lidar com a parte ofensora. Ela respondeu que ele estava ferido, puxando um enorme pedaço de garra de seu corpo. Bei-Ming disse que era apenas um arranhão. Essa ação irritou o Er, já que ele não poderia tirar a garra. Ele poderia morrer por causa da perda de sangue. Ela tinha muito medo de perder Bei-Ming. Bei-Ming ficou ali com uma garra em suas mãos e não sabia o que fazer. Ele considerou empurrá-la de volta para acalmar o Er, mas Shan proibiu. Não havia necessidade para isso, já que os poderes demoníacos de Shan haviam parado o sangramento. Bei-Ming olhou para o ferimento. Ele realmente havia cicatrizado. Shan sorriu e disse a Bei-Ming que isso era apenas uma fração do poder que ele era capaz de usar. Para liberar todo o poder, o protagonista deve obedecer. Bing perguntou a Shan com um olhar sério o que ele tinha ordenado. Shan simplesmente brincou de volta. Shan virou-se e disse que ele teria que ter paciência até que ela se recuperasse e quebrasse o selo espiritual. Então ele definitivamente seria absorvido. Seu moleque, pensou Bei-Ming. O selo espiritual estava bem na frente deles. Bei-Ming a despedaçou em pequenos pedaços com um soco. Nesse momento, a enfermeira recuperou a consciência. Ela percebeu que se comesse Bei-Ming agora, se tornaria o demônio mais forte. Mas Bei-Ming pensou diferente. Com um grito, ordenou que ela retirasse suas patas nojentas. Ele a socou no estômago, após o que colocou sua própria pata em sua boca. Ele fincou os pés no chão o máximo possível e conseguiu acertá-la com toda a força, derrubando uma parede no processo. Ele olhou para sua nova mão. Não podia acreditar na quantidade de poder que ela tinha. Ele pulou de alegria, murmurando para si mesmo que agora poderia ensinar uma lição para o bastardo que machucou o Er. Mas Xian gritou para ele parar. Virando-se para olhar para ele, viu uma teia de aranha. Bei-Ming olhou para ela e viu as pedras voando para a teia, cortando-a. Ele não achou que fosse tão afiada. Agarrando sua cabeça, ele percebeu que quase havia caído em uma armadilha. Após cuspir sua pata, a enfermeira ficou muito triste por Bei-Ming não ter caído em sua armadilha. Ela sugeriu que ele se deitasse e esperasse morrer. A essas palavras,
Be-Ming respondeu que não era mais o garoto que costumava ser. Ele era imparável. Com uma expressão dilacerada, a enfermeira repreendeu Be-Ming por não se fazer passar pelo Todo-Poderoso apenas por causa da força de Tianguogo. Mas, no mesmo instante, Be-Ming agarrou a teia e a arrancou. A enfermeira não conseguia acreditar em como ele havia feito isso. Sua teia era feita de fios celestiais simplesmente mais. Houve vozes de algumas pessoas no chão que ouviram um barulho no 16º andar. Eles chamaram urgentemente a segurança. A enfermeira entrou em pânico, pois para ela continuar vivendo como humana, não podia deixá-los ver sua verdadeira forma. Be-Ming ficou em pé na frente dela e perguntou se ela queria devorá-lo. Por que ela estava hesitando? Estava com medo ou algo assim? Reencarnando de volta para uma enfermeira, ela disse a Be-Ming para não se animar muito cedo, já que ele tinha atraído tantos demônios com seu surto de poderes demoníacos, avisando-o de mais perigos. Ela se dispersou e pulou pela janela. Be-Ming estava confuso e perguntou a Shaun se ela estava dizendo a verdade. Shaun respondeu que ela estava mentindo, pois muitos demônios vivem no mundo humano desde tempos antigos. Shaun e Be-Ming continuaram a falar sobre as consequências, e neste momento, os guardas para quem você estava tentando explicar algo já estavam correndo em direção a eles. Neste momento, Shaun explicou que, embora ele tivesse perdido 90% de sua força, seria mais do que suficiente para derrotar os demônios da Terra. Shaun também sentiu algo estranho no que estava acontecendo e teve um mau pressentimento. Be-Ming chamou Shaun de cachorro sujo e perguntou por que ele mentiu sobre ter comido você. E ele estava interessado no que realmente aconteceu. Shaun pediu um pouco de respeito do lado dele. Ele não gosta de ser tratado assim, mas mesmo assim, Shaun contou o que aconteceu naquela época. Naquele momento, Wer estava muito assustado. Ela rezou para que Be-Ming acordasse. Ele estava pronto para devorá-la, mas Wer não estava confusa e acertou Be-Ming bem nos seus testículos, fazendo com que eles se quebrassem de dor. Ele caiu no chão e gemeu. Shaun perguntou se Be-Ming estava satisfeito com o que ouviu. E Be-Ming respondeu que sim. Be-Ming ficou em pé no telhado do prédio e ponderou que a força desse cachorro não era muito confiável. Ele queria ver o quão melhor seu corpo era. Ele ativou seus poderes de super audição e agora podia ouvir o que estava acontecendo a algumas quadras de distância. Isso o deixou muito feliz. Enquanto isso, Shaun estava um pouco irritado por estarem perdendo tempo. Ele se virou para Be-Ming e perguntou o que ele ainda estava verificando. Ele não confiava nele. Be-Ming respondeu que todo herói deveria testar seus superpoderes. Lançando um olhar para Be-Ming, ele notou algo. Shaun correu até ele e perguntou para onde ele estava indo, olhando para ele. Acontece que Be-Ming estava observando uma garota tomando banho em seu banheiro. Eles realmente estavam aproveitando o espetáculo. Bem, as garotas pareciam sentir seus olhares ruins e se viraram, assustando Be-Ming quando se abaixaram. Shaun disse por que elas se preocupariam se estivessem muito longe. Obviamente ela não podia vê-los. Be-Ming respondeu que seu sexto sentido dizia a ela que ela estava sendo observada. Depois de dizer isso, Be-Ming sugeriu experimentar outros poderes. Ele ficou em cima do corrimão e estava pronto para pular, gritando: "Idiota! O que você está fazendo?" Shaun tentou impedi-lo, mas suas palavras não fizeram nada e Be-Ming desceu. Ao fazer isso, ele puxou Shaun junto com ele. Enquanto Be-Ming voava, ele percebeu que sua audição era tão aguçada que podia ouvir as conversas dos transeuntes, e naquele exato momento, ele já estava enganchado com a mão no poste da lanterna. Ele fez uma cambalhota surda e pousou muito abruptamente de pé bem na frente de um casal apaixonado. Shaun, por sua vez, simplesmente caiu no chão. Aconteceu que a mulher que estava passeando com seu homem estava muito assustada e apertou seu pretendente. O homem não ia deixar por menos e repreendeu Be-Ming por assustar sua esposa. Mas, em vez de se desculpar, Be-Ming se virou e disse que o homem podia chamá-lo de Homem-Lanterna. O homem reconheceu Be-Ming como um de seus alunos. Ele se lembrou de que o garoto era deficiente. Be-Ming também parecia muito familiar. Ele definitivamente o tinha visto na escola em algum lugar. E então ele se deu conta. É o professor da escola. Be-Ming começou a suar e não entendia o que. O mestre se perguntou o que Be-Ming estava fazendo ali. Ele se perguntou se o mestre tinha visto sua habilidade. Mas então Be-Ming notou uma garota que não parecia ser a esposa do professor. Quem seria essa mulher? Quando Be-Ming levantou a mão, ele sentiu um cheiro estranho. O professor e seu Dai olharam para ele e não entenderam o que ele estava fazendo e por que estava cheirando sua axila. Be-Ming percebeu que o cheiro vinha de uma mulher e se aproximou deles. Ele os cumprimentou. Nesse momento, o professor ficou um pouco assustado, pois não queria que ninguém soubesse sobre seu relacionamento com essa mulher. Quando Be-Ming se aproximou deles,
Ele se virou para seu mestre e disse que a mulher dele cheirava a outro homem. Ela devia estar traindo. Ele não queria que um homem bom como o mestre fosse enganado. Tais palavras deixaram tanto a mulher quanto o professor muito zangados. Damien deve ter cometido um erro. Ele não tinha como saber que cheiro era aquele. Era o cheiro de algo queimando. Nesse meio tempo, a garota já tinha ido embora. Quando o professor se virou para repreender Damien, ele já tinha ido embora. Nesse momento, o táxi estava se precipitando na multidão a uma velocidade vertiginosa. Havia 2 caras no carro que estavam em pânico e seus freios travaram por causa disso. Eles não conseguiram parar a tempo e bateram em uma parede de concreto. O impacto fez o carro voar diretamente sobre a multidão. Nesse momento, algo muito rápido varreu a rua. Era Damien, que tinha roubado um capacete de cachorro de algum lugar. Ele correu o mais rápido que pôde. Um segundo depois, ele estava bem na frente do carro. Ele ativou sua habilidade de super força, após o que ele não teve dificuldades em segurar o carro caindo com suas próprias mãos nuas. Logo o carro estava no chão. O perigo tinha passado, mas uma visão dessa chocou as pessoas tanto na rua quanto no carro. Arrancando a porta do carro, Damien perguntou aos passageiros se eles estavam bem. Depois que Damien salvou as pessoas na rua, ele imediatamente fugiu, mas toda a situação estava sendo observada por um homem estranho que estava filmando tudo em seu telefone. Seu sorriso insidioso já era alarmante. No dia seguinte,